Chamo Nayara Mendes, sou engenheira civil e mestranda de materiais de construção da Propec UFOP e apresentarei parte dos resultados relacionados ao meu trabalho, titulado como Influência dos rejeitos de mineração e siderurgia nas propriedades de compostos cimentícios destinados à produção de pedras ornamentais artificiais, o qual foi realizado juntamente com Leonardo, em colaboração com a Marcela, sobre orientação da professora doutora Luana e com orientação do professor Dr. Ricardo. Em relação à introdução do trabalho, a mineração e a siderurgia geram grandes impactos positivos e econômicos, porém geram passivos ambientais. Estima-se que durante a extração do minério de ferro, 40% de rejeitos são gerados, entre eles o rejeito de barragem de minério de ferro, que será referenciado nessa apresentação pela sigla RBMF. Já na mineração de quartzito, estima-se que entre a extração e o beneficiamento são gerados 83% de rejeitos a cada tonelada, que são determinados como rejeito de quartzito, que será referenciada nessa apresentação pela sigla QTZ. Já na indústria de siderurgia, entre 10 a 15 toneladas são gerados apenas de escórias de aciaria a cada tonelada de aço produzido, que será referenciada nessa apresentação pela sigla EA. Portanto, questões ambientais estimulam o desenvolvimento de novas tecnologias para a utilização desses rejeitos, como a produção de pedras ornamentais artificiais. As pedras ornamentais artificiais, que serão referenciadas pelas siglas POAs, são constituídas em sua maioria por um alto teor de agregados naturais que são misturados com agentes aglutinantes. Em relação ao objetivo geral, temos analisar a influência dos rejeitos RBMF, QTZ e IA nas propriedades das matrizes CMX destinadas à produção da POA. Em relação aos objetivos específicos, temos investigar as propriedades físicas e químicas dos rejeitos de RBMF, QTZ, bem como do EA, propor dosagens dos compostos cimentícios com os rejeitos investigados destinados à produção da POA, investigar as propriedades físicas, mecânicas e microestruturais dos compostos produzidos e gerar informações referentes à viabilidade técnica de matérias-primas oriundas de rejeitos sólidos de mineração e siderurgia em produtos de bases tecnológicas aplicadas à construção civil. Em relação à metodologia, os materiais que serão utilizados são o RBMF, QTZ e o EA, conforme as localidades indicadas, o cimento estrutural do tipo Portland 40, o CPB 40 e o aditivo superplastificante à base de policarboxilato sintético solúvel em água. O projeto foi dividido em 5 etapas, sendo elas o processamento do rejeito, em seguida será realizada a caracterização dos rejeitos, sendo a caracterização química e a caracterização física. Em seguida será proposto a desdosagem de compostos cimentícios, para então ser realizado o preparo, a moldagem e a cura dos corpos de prova, e que por fim será determinada as propriedades físicas e mecânicas dos compostos no estado endurecido. Até o momento dessa apresentação, já foi realizado o processamento dos rejeitos, a caracterização dos rejeitos e foram propostas 4 dosagens dos compostos cimentícios. Em relação aos resultados das discussões, através da caracterização química por meio de um ensaio de fluorescência de raio-x, os resultados mais significativos obtidos foram: para o QTZ, obteve 93,36% de óxido de silício, para o EA, obteve 34,41% de óxido de cálcio, 31,63% de óxido de ferro e 16,35% de óxido de silício. Já para o RBMF, obteve 71,40% de óxido de ferro. Já como resultado para a caracterização física dos rejeitos, foi realizado um ensaio de penta-fogo, onde o RBMF obteve 10% de CO2 e o QTZ 1% de CO2. Em relação ao resultado da massa específica, o RBMF apresentou-se maior, 3,66, em seguida o EA, 3,47 e por fim o QTZ, 2,67. Quanto à massa unitária, o EA apresentou-se maior, 1,59, em seguida 1,51 o QTZ e por fim 1,17 o RBMF. Para o QTZ, foi realizado um ensaio de teor de torrões em argila, que obteve um percentual de 3%, acima do permitido na norma, onde a norma estabelece menor ou igual a 1,5%. Para os resultados da composição granométrica, inicialmente foi realizado um ensaio de peneiramento mecânico, onde foi possível obter os diâmetros característicos D90 e D50. Não foi possível obter o D10, pois os rejeitos são muito finos. Sendo o peneiramento mecânico não suficiente para as dimensões dos grãos mais finos, foi realizado um ensaio de granometria por difração a laser para todo o material passante na peneira 1.2. Para fazer uma análise comparativa, foi realizado também o do cimento branco estrutural. Dessa forma, foi possível obter o D90, o D50 e o D10.
E por fim, foi realizado o projeto das dosagens do composto cimentícios utilizando o método de distribuição de partículas de Endres modificado, onde foram obtidos CP1, CP2, CP3 e CP4, fixando em 10% a massa do cimento. Dessa forma, o CP1 contém 10% de cimento branco e 90% de QTZ, onde obteve um desvio padrão na curva de Endres de 12,59%, o CP2, 10% de cimento branco, 75% de QTZ e 15% de RBMF, onde obteve o menor desvio padrão de 7,96%, o CP3, 10% de cimento branco, 75% de QTZ e 15% de EA, onde obteve um desvio padrão de 9,51%, e o CP4, 10% de cimento branco, 70% de QTZ, 15% de EA e 5% de RBMF, onde obteve um desvio padrão de 8,69%. Em relação às considerações finais, por meio da caracterização química, foi possível obter através do ensaio de fluorescência de raio-x que o RBMF e o EA têm sua estrutura formada por uma porcentagem significativa de óxido de ferro e o EA também apresentou uma porcentagem significativa de óxido de cálcio, já o QTZ é formado basicamente por óxido de silício. Por meio da caracterização física dos rejeitos, foi possível obter através do ensaio de Peyton-Fogo que o RBMF apresenta 10% da sua composição química de CO2. Esse fato pode ser justificado através da forma de armazenamento do RBMF, que se encontra ao ar livre, contudo tem maior matéria orgânica, enquanto o QTZ apresenta apenas 1%. E por meio dos ensaios de composição granulométrica, através do peneiramento mecânico, foi possível observar que tanto para D90 como D50, o EA apresenta menores dimensões, e através do ensaio de granulometria por difração a laser, tanto para D90 como D50 e D10, o RBMF e o EA apresentou menores dimensões em relação ao QTZ. Em relação a agradecimentos, agradeço ao FOP, PROP, PROPEC e CNPq.